Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui hoje com vocês e nessa oportunidade que Deus nos concede, estaremos meditando um pouco na porção da Palavra de Deus, estaremos estudando na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, a lição de número 4 da revista publicada pela CPAD, onde este trimestre nós estamos estudando Integridade moral e espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja de hoje. Já estamos encaminhando para a lição de número 4, que no próximo domingo trabalhará o seguinte tema especificamente: a providência divina na fidelidade humana. Este tema está baseado no 3º capítulo do livro do profeta Daniel, que narra um episódio de todos nós muito conhecido, que é aquele em que os amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, foram lançados na fornalha de fogo ardente a mando do maquiavélico rei da Babilônia, Nabucodonosor. Convido você então a dedicar alguns minutos da sua atenção para estarmos acompanhando nesta leitura, nesse estudo que o Espírito Santo estará nos proporcionando. Pegue a sua Bíblia para que dela possamos acompanhar o texto bíblico e as referências que aqui serão dadas. Muito bem, o 3º capítulo do livro do profeta Daniel relata-nos que o rei de Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele ordenou que fosse construída uma estátua enorme, aproximadamente 27 metros de comprimento em medidas ocidentais, por aproximadamente 2,70 metros de largura. Não sabemos ao certo, e o texto bíblico não nos deixa muito claro, se essa estátua construída por Nabucodonosor era uma estátua de sua própria imagem, ou uma estátua de alguns dos seus muitos deuses adorados, venerados em Babilônia. Muito possivelmente teria sido uma estátua erigida em homenagem ao deus Marduk, o deus maior ali do panteão dos caldeus. O que é interessante observar é que o capítulo anterior, antes da construção, da narrativa sobre a construção dessa estátua, o capítulo 2 narrou para a gente o episódio em que Daniel interpretou, deu a conhecer o sonho de Nabucodonosor e deu também a sua interpretação, o que os magos, os bruxos, os feiticeiros, os caldeus não puderam fazer. Daniel, cheio do Espírito Santo, foi lá e disse qual foi o sonho que Nabucodonosor havia tido e que lhe atormentava, e ainda lhe deu a interpretação. Após receber a interpretação do sonho, Nabucodonosor, nos últimos versículos do 2º capítulo, diz que ele glorificou ao Deus de Daniel. Ele disse que não havia em toda a terra um Deus como o Deus de Daniel, que revelava coisas profundas. Ele chegou até a colocar Daniel, a levar Daniel a uma posição de maior destaque ainda, bem como também, a pedido do Daniel, Nabucodonosor promoveu os amigos de Daniel também a posições de liderança, visto que eles eram judeus, exilados, estrangeiros, no território em que estavam habitando neste momento. Eles eram judeus que haviam sido deportados, sequestrados de Judá para estarem agora servindo como ministros do Estado, como ministros da Babilônia. E após a interpretação do sonho, Daniel então ele recebe honras e os seus amigos também são honrados junto com eles, ao passo que Nabucodonosor reconhece a grandeza do Deus de Daniel. Todavia, quando entramos agora no capítulo 3, apesar da grande maravilha que Deus havia manifesto através de Daniel sobre Nabucodonosor, revelando-lhe o seu sonho e dando-lhe a interpretação, parece que Nabucodonosor, aquele rei que outrora adorou e glorificou a Deus, ele simplesmente se esqueceu desse Deus. Ele simplesmente lançou no esquecimento o prodígio e o sinal terrível e glorioso que o Deus de Daniel havia lhe manifesto. E embora ele tenha glorificado o Deus de Daniel, ele agora, no capítulo 3, ordena que se construa uma grande estátua em homenagem, muito possivelmente, ao seu próprio Deus, o Deus de Babilônia.
Fica então uma lição para a gente, né, embora que negativa, sobre a vida deste rei, pelo fato de que, apesar de outrora ele ter glorificado ao Deus de Daniel, fica claro agora no capítulo 3, então, que ele não se converteu ao judaísmo, que ele não se converteu ao Deus de Daniel, ele não passou a seguir, ele não abandonou seus muitos deuses, conforme existiam ali em Babilônia. Ele continuou venerando, adorando os seus muitos deuses. Né? Existem muitas pessoas aí que se comportam como Nabucodonosor, recebem dádivas de Deus, recebem milagres de Deus, recebem bênçãos de Deus diariamente, e elas até vão à igreja, elas até agradecem as orações que a igreja fez em favor delas, mas elas continuam seguindo seus muitos deuses, os seus muitos santos, adorando, venerando imagens, correndo atrás de ídolos e desprezando as bênçãos graciosas que Deus lhes concedeu. Então essa aí talvez seja a primeira lição, que já o primeiro versículo do terceiro capítulo de Daniel já vem nos ensinar. Mas bem, Nabucodonosor, então, esquecendo esse grande feito de Deus, o Deus dos judeus, o Deus Yahvé, ordena que se construa essa grande imagem. Mas que é isso? O texto vai nos dizer que ele convoca toda a liderança, todos os ministros, embaixadores, o texto vai chamar de prefeitos, sátrapas, governadores, magistrados, juízes, enfim, que Nabucodonosor convoca. Ele convoca toda a liderança de todo o seu império, né? Parece que não é o povão propriamente dito que Nabucodonosor convoca, mas a liderança, porque a liderança estaria representada, ou a liderança estaria ali representando o povo, né? Seria inviável Nabucodonosor mobilizar todos os seus súditos do seu império, mas ele convoca então a liderança, porque a liderança estando ali presente representaria cada um dos súditos, cada uma das cidades, cada uma das províncias dominadas pelo Império Caldeu. E ele convoca essas lideranças para estar ali na planície de Dura, uma província da Babilônia, onde a imagem havia sido erigida, para o culto de ação e graças aos deuses da Babilônia, onde seria apresentada aquela grande estátua e diante da qual todos aqueles líderes deveriam se encurvar, se dobrar e prestar honras e homenagens. Nabucodonosor moveu todos os cantores, músicos, todos aqueles que tocavam instrumentos de seu império e colocou-os ali, montou ali uma verdadeira banda, uma verdadeira orquestra para, ao som dos instrumentos que seriam tocados, todos aqueles ali reunidos, vindos de todas as partes do mundo, dobrarem-se diante daquela imagem e prestarem louvor e adoração a ela. O texto, o capítulo 3, não nos cita Daniel, não nos fala onde estava o jovem Daniel, que também era um dos príncipes, um dos ministros de Nabucodonosor. Neste episódio da estátua, existem algumas especulações de que Daniel estava ou em uma viagem, em uma expedição diplomática, a mando do próprio rei Nabucodonosor, ou ele poderia também estar enfermo, doente. Alguma coisa aconteceu com Daniel que o privou naquele momento. Né? O que não dá é para aceitar que Daniel esteve ali e se dobrou diante da imagem. Com certeza não, essa é uma opinião certamente descartada de primeiro, até porque aquele Daniel que não deixou de orar, mesmo sob a ameaça de ser lançado à cova dos leões, não negociaria a sua fé neste momento também importante. Então, muito possivelmente Daniel não esteve ali, por isso ele não é citado. Apenas os seus 3 amigos, Misael, Hananias e Azarias, muito mais conhecidos pelos seus apelidos recebidos em Babilônia, Mesaque, Sadraque e Abednego. O som então foi tocado. Nabucodonosor certamente estava lá vestido de suas vestes reais, em seu trono, sentado confortavelmente, todos os líderes, representantes dos seus súditos, em pé diante dele, diante da sua estátua, de aproximadamente 30 metros de altura,
Então toca-se os instrumentos, toca-se a música e é ordenado que todos se dobrem, todos se ajoelhem, todos venerem e adorem aquela imagem. Lembrando que havia já uma ameaça para aqueles que não se curvassem. E a ameaça para aqueles que não se dobrassem diante da imagem era serem lançados na fornalha de fogo ardente. A fornalha de fogo ardente era um lugar, como ainda é hoje, tradicionalmente utilizado para fabricar, para cozer tijolos, telhas, vasos, instrumentos confeccionados de barros, né? Porque no fogo ardente, o barro ele ganha rigidez, ele ganha consistência e resistência. Todavia, na Babilônia, era comum se usar fornalhas, e fornalhas enormes, grandes, para, além de se fabricar esses materiais de barro e também derreter minérios, derreter prata, bronze, ouro, também era utilizado para incinerar corpos, né? Corpos de soldados vencidos nas guerras, nas batalhas, súditos rebelados, enfim. Então, certamente, aquela era uma grande fornalha de tamanho proporcionalmente suficiente para que homens, multidões inteiras ali fossem lançados caso desobedecessem a ordem de Nabucodonosor, que era de se dobrar diante da sua imagem. Pois bem, a música é tocada, todos os súditos ali presentes se dobram diante da imagem, mas Misael, Ananias e Azarias resolveram não dançar conforme a música. Eles permaneceram de pé, porque judeu que é judeu de verdade só se dobra diante do Deus de Abraão, Isaac e Jacó e ninguém mais. Esse episódio desses três jovens que não se dobraram diante da imagem nos lembra muito bem também o Mardoqueu, ou Mordecai, como diz outras versões bíblicas, né? Primo de Esté, ou Radassa, como era o seu nome judeu, quando o Mardoqueu não se dobrou, não se curvou diante de Ramã, o agagita que havia sido honrado pelo rei Assuero, né? Mardoqueu, escriba também, manteve-se de pé, embora todo o povo tenha se ajoelhado diante de Ramã, um homem pecador, mas Mardoqueu permaneceu firme e disse que ele só se dobraria diante do Deus de seus pais. Assim também foram esses três jovens ousados. Não se encurvaram, permaneceram de pé e muito possivelmente de braços cruzados a contemplar toda aquela cena que para eles era uma cena lamentável, vergonhosa e vexatória. Alguns dos caldeus, alguns dos homens ali presentes, organizadores daquele culto aos deuses pagãos, foram então levar a denúncia diante de Nabucodonosor sobre aqueles três jovens. Eles disseram: olha, rei, o teu decreto é para que todos aqueles que ouvissem um som festivo se dobrassem diante da estátua que tu construíste. Mas estão aí três dos teus ministros, três oficiais do teu governo, vindos de Judá, portanto estrangeiros, nem caldeus são, nem da Babilônia são, mas estão aí atrevidamente de pé, não se curvaram diante da estátua que tu construíste e não fazem caso do teu decreto. E aí o rei Nabucodonosor, enfurecido, mandou trazer à sua presença aqueles três jovens e novamente ressaltou para ele as cláusulas daquela lei que ele havia acabado de decretar. E na face daqueles três jovens, Nabucodonosor disse: é verdade, Misael, Ananias e Azarias, Mesaque, Sadraque, Abednego, que vocês não se dobraram diante da minha imagem? Pois bem, ouçam agora. Esta é a última chance para vocês. Irei ordenar que o som, os instrumentos sejam tocados mais uma vez. E vocês deverão se curvar diante dessa imagem. No caso contrário, não haverá misericórdia, não haverá piedade para vocês. Vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E digo mais, ela estará aquecida 7 vezes mais. E 7 vezes mais aquecida, quem é o Deus? Né? Nabucodonosor ele faz uma pergunta atrevida, o que prova que ele definitivamente havia esquecido o Deus de Daniel.
Porque outrora ele glorificou ao Deus de Daniel, quando Daniel lhe deu a interpretação do sonho. Mas agora, diante daqueles 3 jovens, que eram da mesma nação do Daniel, eram judeus como Daniel, o Nabucodonosor lhe solta agora uma pergunta retórica e atrevida, dizendo: quem é o Deus que vos poderá livrar da fornalha de fogo ardente? O texto bíblico, permita-me aqui olhar para ele neste momento. Se você estiver com sua Bíblia, pegue ele e acompanhe por gentileza. No capítulo 3 do livro do profeta Daniel, localize aí na sua Bíblia os versículos 16 até o 18. A minha versão é uma versão bíblica NVI, nova versão internacional, que eu tenho preferência, mas é a mesma palavra de Deus. A sua talvez seja uma Almeida corrigida, atualizada, nova tradução da linguagem de hoje, enfim, a mesma palavra de Deus. Pegue Daniel 3, 16 a 18 e veja o que é que está escrito, qual foi a resposta daqueles 3 destemidos jovens de Deus diante da pergunta atrevida, pergunta de afronta que o rei Nabucodonosor lhes havia feito. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Olha que ousadia, né? Aqueles 3 jovens tinham que se defender. Eles foram levados ali para fazer a sua defesa. Eles estavam correndo risco de morte. A ameaça estava diante deles. A fornalha estava próximo a eles. Eles seriam lançados imediatamente na fornalha se não se dobrassem. Então, esse imediatamente nos dá a entender que a fornalha não estava longe, não estava numa província distante, uma cidade distante, estava ali perto. Talvez até tão perto que eles pudessem ver a fornalha ali já acesa e já contemplar ainda aqui de longe as labaredas ali aquecidas, né? Então eles tinham sim que se defender, mas ousadamente eles dizem: nós não temos que nos defender diante de ti. Em outras palavras, nós não temos que dizer a você que Deus irá nos livrar. O Deus que irá nos livrar, se Ele quiser nos livrar, Ele vai se manifestar aqui. Nós não precisamos falar quem Ele é, não precisamos falar como será. Ele irá fazer, se Ele quiser fazer, você vai ver com seus próprios olhos. E aí o versículo 17 ele segue dizendo: se formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto, que não é Marduk, que não é o Deus Bel, que não é o seu Deus, mas é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus que retirou Israel do Egito, este Deus a quem prestamos culto poderá livrar-nos, Ele poderá livrar-nos, e nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, ainda que Ele não queira nos livrar, porque esses 3 jovens tinham conhecimento da soberania de Deus, que Deus ele é um ser soberano, que não é coagido pela ação humana, nem mesmo pela fé do homem, né? A nossa fé, ela não obriga Deus a nos corresponder, a nossa fé não obriga Deus a atender às nossas expectativas. A nossa fé, ela apenas revela a nossa confiança nesse Deus, que é soberano, que fará todas as coisas conforme lhe apraz, ou livrando-nos ou não, ou guardando-nos ou não da morte. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele reina eternamente nos céus e na terra. E esses 3 jovens manifestam essa convicção, essa fé, essa confiança nele, dizendo: mas se Ele não quiser nos livrar, saiba, ó rei Nabucodonosor, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes construir. Né? Eles meio que faziam ali, permita-me a expressão, um santo deboche, né? Da imagem e de ouro, vale salientar, né? Uma imagem de ouro. Portanto, foi ali investido uma grande economia, né? O Fundo Monetário Internacional da Babilônia teve uma queda, uma baixa altíssima, porque muito ouro foi movido para erguer aquela estátua. Para aqueles 3 jovens, aquilo foi um grande desperdício. E eles declaram ousadamente: nós não nos dobraremos. Tem 3 coisas aqui que eu quero falar sobre a atitude desses jovens. Desta ousadia na face do próprio rei. Eles não mandaram recado, eles disseram isso aqui diante do próprio rei. Né? Se fosse um recado, já era algo ousado. Diante do rei é uma ousadia ao quadrado. É ousadia vezes ousadia. Tem 3 coisas aqui que eu quero dizer. Primeiro, é que esses 3 jovens
Eram 3 jovens que andaram na contramão do sistema. Sim, porque o sistema estabelecido, o domínio, o império naquele momento, gostando ou não gostando, era de Nabucodonosor, era da Babilônia. A cultura ali dominante, a filosofia, a ideologia, né, a teologia, a religião ali dominante era a religião de Babilônia. Mas esses 3 jovens simplesmente ignoraram. Simplesmente não fizeram caso da cultura dominante. Simplesmente não fizeram caso da religião dominante. Simplesmente não fizeram caso do fato de as multidões todas elas terem se dobrado. Afinal de contas, não importava para Misael, Ananias e Azarias se todo mundo estava se dobrando diante da imagem da Nabucodonosor. Eles não eram todo mundo, então eles não iriam se dobrar. Não importava se todos os príncipes, embaixadores, oficiais, estadistas do governo do Império de Babilônia estavam ali de pronto encurvando-se diante daquela imagem. Eles não fariam isso. Eles estavam indo na contramão. Enquanto todo mundo se inclinava, eles permaneciam de pé. Enquanto todos veneravam aquela imagem, calados, silenciados, com medo, eles ousadamente resolveram transgredir a lei, resolveram transgredir o decreto de Nabucodonosor, porque para eles importava muito mais agradar a Deus do que aos homens. Então eles permaneceram de pé, firmes. E assim devemos ser nós hoje também, né? Diante dos muitos deuses que este mundo está aí por erigir diariamente, diante dos muitos ídolos deste mundo, nós também devemos manter firme a nossa postura de servos e servas de Deus, de homens e mulheres de Deus, de moças e rapazes que têm um compromisso, não com os ídolos deste mundo fabricados pela mídia brasileira, fabricados pelas telenovelas, pelos filmes de Hollywood, fabricado pelos programas de auditório, fabricado pelos reality shows, pelos programas aí que fazem fama e sucesso na televisão brasileira. Não importa se para o mundo os valores morais, éticos e espirituais estão banalizados, estão esquecidos e invertidos. Não importa se este mundo está aí por dizer que não tem nada não tem nenhum problema, a consumir este ou aquele produto, a ir para este ou para aquele lugar, ter este ou aquele tipo de relacionamento, né? Porque o mundo diz que não há problema algum no consumo da bebida alcoólica, das drogas. Existem até projetos de leis tramitando no Congresso Federal para legalizar o consumo das drogas, né? E a filosofia pós-moderna é liberar, é deixar o povo à vontade, consumir o que quiser, fazer o que quiser, liberdade total e plena. O que este mundo não sabe é que a liberdade total e plena só poderá ser efetivamente encontrada na pessoa bendita de Jesus Cristo, né? Enquanto o Brasil não se entregar a Cristo, não é o Congresso Federal com as suas muitas leis que irá retirar o nosso povo debaixo do jugo da opressão, mas é Cristo Jesus. Aliás, ele disse, e o evangelista João registrou no seu evangelho, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Mas os deuses deste mundo estão aí sendo erguidos, a sensualidade, a promiscuidade, a indústria pornográfica, que já existem aí dados, estatísticas de que é a indústria mais rentável no mundo, que tem lucrado bilhões e bilhões de reais e dólares todos os anos, né? Despejando aí nas casas de locação de filmes, despejando aí na internet, na indústria, filmes saturados de pornografia, sensualidade, promiscuidade, né? Nós não devemos nos dobrar. Não devemos dobrar. Ainda que todos ao nosso redor, ainda que tenhamos a infelicidade de contemplar muitos jovens cedendo às pressões do maligno para as baladas, para as festas regadas ao consumo do álcool, à promiscuidade, à música leviana, sensualizada, erotizada, né? Nós temos visto aí, né, os deuses deste mundo
mundo sendo pregados, apregoados através do sertanejo universitário, do forró eletrônico, através do funk, músicas com teor altamente apelativo, letras que induzem, que atraem ou seduzem, tentam seduzir a nossa juventude para uma vida promíscua, desregrada, sem princípios, sem valores, sem moral, né? Nós devemos, a exemplo destes 3 santos jovens de Deus, ir na contramão. Então, enquanto o mundo diz que a virgindade é um valor bobo, tolo, né? Nós, enquanto servos e servos de Deus, devemos prezar pela virgindade, porque Deus gosta da virgindade, né? O sexo, ele é bom e deverá ser desfrutado no âmbito do casamento legítimo, reconhecido por Deus e pela sociedade, né? Então nós não devemos acompanhar o mundo, não devemos seguir o mundo nessa rota desenfreada para o abismo e para o pecado. Então eles foram na contramão, eles fizeram tudo ao contrário do que deveria ser feito e ousaram. Outra coisa que eu quero dizer sobre a atitude destes jovens é que eles eram jovens politicamente incorretos. Sim, né? Existe uma expressão muito comum utilizada hoje que é o ser politicamente correto, né? Politicamente correto é aquele que quer fazer tudo do jeitinho que deve se fazer para se agradar a todo mundo, para se agradar às lideranças, para se agradar ao sistema estabelecido, né? É dançar conforme a música, é ser agradável com tudo e com todos, é não ser ofensivo, é não magoar ninguém, né? É, de certo modo, negociar princípios e valores, né? É vender a alma, se preciso for, para estar ali compatível com o sistema, com o status quo, né? Com o status ali, com o sistema estabelecido, é não contrariar o sistema. Mas ao contrário da filosofia, da ideologia, do politicamente correto, aqueles 3 jovens ousaram ser politicamente incorretos. Sim, e eu acredito que a palavra político aqui ela é muito própria, porque afinal de contas eles eram políticos dentro do Império de Babilônia, eles eram ministros de Babilônia, eles eram altos oficiais de Babilônia, portanto eles eram homens que estavam ali andando, transitando os corredores da política, do governo, do Estado de Babilônia, mas eles não fizeram aquilo que no Brasil nós chamamos de o famoso jeitinho brasileiro. Eles não venderam, eles não negociaram princípios e valores. Eles tinham a lei de Moisés. Eles adoravam ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E deixe lá a lei de Moisés, eu convido você aí que está com a sua Bíblia, acompanhar-me, porque desde a lei de Moisés, o primeiro grande mandamento que Deus concedeu aos filhos de Israel, e que certamente aqueles 3 jovens tinham muito conhecimento, porque um judeu que é bom judeu, ele é educado, ele criava seu filho desde pequeno, desde criança, desde a mais tenra idade nos caminhos do Senhor. Um menino judeu aos 8 anos de idade já saberia recitar facilmente muitas passagens do Antigo Testamento, da Torá, a lei de Moisés. Então, aqueles 3 jovens certamente conheciam muito bem os mandamentos básicos da lei do Senhor, onde nos primeiros aqui mandamentos de Deus, as primeiras palavras de Deus, conforme registrado no livro do Êxodo, capítulo 20, diz assim a palavra de Deus. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra. E o versículo 5 diz: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então esses jovens, eles tinham em mente, e não só na mente, mas eles tinham impregnado na parede do seu coração estas palavras de Deus,
que lhes diziam que o culto à adoração deveria ser prestado única e exclusivamente ao Deus Criador dos céus e da terra. Não a Marduk, não a Bel, não a qualquer outro Deus da Babilônia, de qualquer outra nação que fosse, mas única e exclusivamente diante do Deus Altíssimo, que não ordenou a ninguém que construísse uma imagem dele. Até porque ninguém nunca o viu para poder construir uma imagem, um retrato, uma fotografia, né? Uma imagem esculpida deste Deus maravilhoso. Apenas adorá-lo com o coração. Jesus Cristo disse que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, esses 3 jovens foram politicamente incorretos, porque não barganharam. Apesar de serem ministros e prestarem, portanto, obediência, e prestarem, portanto, submissão devida a Nabucodonosor, eles transgrediram, eles pularam fora daquele círculo de idolatria que se estabeleceu em Dura, província da Babilônia. E o terceiro ponto aqui que eu quero abordar sobre esses 3 jovens é que podemos dizer até que eles foram 3 jovens ingratos, entre aspas, né? 3 jovens mal agradecidos, pessoas não gratas, porque o capítulo 2, como já disse no início, nos informa que quando Daniel foi exaltado por Nabucodonosor, por ter interpretado o sonho do rei, Daniel intercedeu em favor desses 3 amigos e pediu que Nabucodonosor também os honrasse em Babilônia. E Nabucodonosor então atendeu. Eles eram 3 jovens que já estavam sendo ali treinados, foram treinados junto com Daniel, conforme o capítulo 1 nos informa. Durante aquele período de 3 anos, eles também participaram desse curso de graduação na cultura, na política, na religião de Babilônia, embora não tenham se deixado em momento algum influenciar por esta cultura, por esta religião, mas eles foram ali criados, educados desde a adolescência, né? Porque existem estudos que dizem que muito possivelmente esses jovens foram deportados de Judá para a Babilônia quando tinham aí 12 a 16 anos de idade, talvez nem 20 anos de idade esses jovens tinham ainda neste episódio aqui, quando ele acontece. Então eram jovens ainda iniciantes na vida, digamos assim, de certo modo inexperientes na vida, mas apesar de sua inexperiência na vida, eram jovens de uma grande experiência pessoal com Deus, né? Lembro-me agora das palavras do apóstolo Paulo, alguns dos seus últimos conselhos ao jovem Timóteo, quando disse: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, né? Então não é o fato de alguém ser inexperiente na idade, na vida, que esta pessoa é descartável, que essa pessoa, por não ter experiência na vida, ela não possa nos comunicar algo, não possa nos comunicar uma experiência com Deus, não possa nos comunicar fé, ousadia, virtudes. Não, pelo contrário, eram jovens ainda, muitos jovens, mas dada essa sua atitude, essa sua coragem no enfrentamento do sistema, do status quo estabelecido, eles sim têm muito a nos ensinar, né? Então eles, de certo modo, podemos dizer que eles foram ingratos, porque eles foram exaltados outrora por Nabucodonosor. Eles foram outrora honrados por Nabucodonosor. Então, se fosse nos dias de hoje, alguém chegaria para eles e diria: olha, vocês estão sendo ingratos aí. O rei exaltou vocês, o rei treinou vocês, é o rei que paga a comida de vocês. Vocês poderiam ter sido mortos, como muitos dos irmãos judeus de vocês foram mortos, quando o rei saqueou Judá, quando o rei trouxe deportado de muitos dos judeus para a Babilônia. Vocês sabem que muitos morreram pelo caminho, morreram de fome, sede, frio, jogados pelo deserto. Vocês sabem que muitos morreram aqui, já em Babilônia, por se rebelarem contra o rei. Vocês já ouviram, já tomaram conhecimento da destruição que Nabucodonosor impetrou sobre Judá, derrubando os muros de Jerusalém, saqueando o ouro, a prata e queimando o santo templo e ainda matando mulheres, jovens. E vocês sabem que, de certo modo, o rei Nabucodonosor está sendo bem benevolente com vocês. O rei Nabucodonosor tem honrado vocês aqui dentro. O mínimo que vocês devem fazer agora é honrar o rei. Não custa nada. Vai lá, dobra os joelhos de vocês. Afinal de contas, vocês nem precisam fazer isso de coração. Só precisam fazer uma representação. Só precisam fingir
Mas, para aqueles três jovens, adoração é algo com quem não se brinca. Culto para aqueles três jovens é algo com quem não se brinca. Eles poderiam sim prestar uma gratidão a Nabucodonosor, prestar ali seus agradecimentos, trazendo à memória as benesses que Nabucodonosor já lhes tinham dado, e dobrar-se naquela imagem, fazendo tudo um verdadeiro teatro, uma verdadeira encenação, e se levantarem dali, pedirem perdão a Yahvé, pedirem perdão ao seu Deus e continuarem seguindo suas vidas. Mas para eles aquilo era algo muito sério. Não era uma brincadeira. Não era apenas uma encenação, não era apenas um teatro. Aqueles jovens, muito mais do que manifestar sua fé em Deus na mente e no coração, eles queriam dar testemunho. Aqueles jovens, eles queriam testemunhar do seu amor, do seu apego, da sua devoção única e exclusivamente ao seu Deus. Aqueles três jovens, muito mais do que desobedecerem, transgredirem o decreto de Nabucodonosor, eles queriam que Nabucodonosor soubessem que eles serviam ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E com isso não se brinca. Não se brinca com a religião, meu irmão. Não se brinca com fé. Não se brinca com culto. Não se brinca com adoração a Deus. Eu citei agora há pouco as palavras de Jesus registradas no Evangelho de João, capítulo 4, e torno a trazê-las novamente. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E em verdade. E isso não passou a valer a partir de Jesus, não. Isso sempre foi assim. O culto a Deus, a adoração a Deus, sempre tem que ser um culto verdadeiro. Um culto que se dá não apenas na ambiência da congregação, não apenas no lugar de culto público. O culto a Deus, ele deve ser dado diuturnamente, onde quer que estejamos. E aqueles jovens tinham plena consciência disso, de que o Deus a quem eles serviam e adoravam precisava também ser adorado ali, naquele momento, em suas vidas. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Peço que você abra a sua Bíblia aí para me acompanhar também, nessa passagem muito conhecida. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Veja o que é que Paulo diz sobre o culto. E eu tenho certeza que, embora Paulo tenha escrito essa carta aos Romanos, no Novo Testamento, muitos séculos depois do episódio da estátua de Nabucodonosor, mas eu tenho certeza que aqueles três jovens tinham essa verdade, essa revelação que Deus agora deu a Paulo, eles já tinham em sua mente. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, olha o que é Paulo diz, se ofereçam a vocês mesmos. A Almeida Corrigida diz: ofereçam os nossos corpos, mas é muito mais do que oferecer o corpo apenas. Gosto da tradução em NVI, porque a tradução em NVI diz: se ofereçam. Quando diz se ofereçam, está além do corpo. É oferecer a Deus aquilo que o Antigo Testamento já dizia. É adorar a Deus, é amar a Deus com o coração, com o entendimento, com as forças. É adorar a Deus com todo o ser. É amar a Deus com tudo aquilo que nós somos, não apenas com o corpo, não apenas com a matéria, nem apenas também com as emoções, nem apenas com a razão, mas é o nosso todo o nosso ser, como costumava dizer Paulo, espírito, alma e corpo. E ele diz: se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem. Olha o que Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois bem, aqueles jovens estavam ali, enquanto o culto de ação e graças, enquanto aquele congresso, porque foi um verdadeiro congresso, que reuniu gente do mundo inteiro ali naquela reunião, enquanto aquele congresso pagão exigia culto a Marduk, a Bel ou aos muitos deuses da Nabucodonosor,
Misael, Ananias e Azarias estavam ali prestando o seu culto racional. O culto em que se oferece a si mesmo, onde eu sou o sacrifício, onde eu sou o culto, onde eu sou a adoração a Deus. Muito mais do que palavras, muito mais do que canções, muito mais do que uma boa música tocada e acompanhada por instrumentos. É o seu ser, é o seu entendimento, é a sua consciência, é o seu coração lançados completamente aos pés do Senhor. Então aqueles três jovens, eles foram jovens na contramão, politicamente corretos, e numa lógica secularista, mundana, eles foram também, de certo modo, ingratos, mal agradecidos. Mal agradecidos a Nabucodonosor, mas muito gratos, muito agradecidos ao Deus que estava sustentando eles ali com vida, porque eles sabiam que o fato de eles estarem ali de pé, com vida e com saúde, não se devia a Nabucodonosor. Não se devia a uma suposta benevolência do rei de Babilônia. O fato de eles estarem ali de pé, eles deixam claro, se o nosso Deus quiser. Eles estavam ali de pé, com vida e com saúde, porque aquele era o plano e o projeto de Deus para eles. Eles certamente tinham conhecimento das profecias de Jeremias, que dizia que o cativeiro era ordenado por Deus e duraria 70 anos. Então eles sabiam que era a boa mão de Deus que estava conduzindo a história para aquele momento. E eles não estavam nem um pouco dispostos a decepcionar este Deus supremo e soberano a quem eles serviam. Pois bem, aqueles três jovens então ousaram transgredir o decreto do rei, mantiveram-se firmes e não se dobraram. A fornalha foi então a mando de Nabucodonosor aquecida 7 vezes, os instrumentos foram tocados novamente, a música foi tocada, e aqueles jovens então, conforme já haviam dito a Nabucodonosor, não se dobraram, permaneceram de pé. O rei furioso ordenou que aqueles jovens fossem pegos, amarrados e jogados com toda a roupa que estava em seu corpo dentro da fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais do que o que era de costume. Mas o Deus que havia dito alguns anos atrás, através do profeta Isaías, conforme capítulo 43, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando passares pelos rios eles não te submergerão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus e estou contigo para te livrar. Pois bem, esse Deus fez cumprir esta palavra. Este Deus honrou a atitude daqueles três jovens. Diz a Bíblia que o fogo estava tão grande, tão terrível, que os soldados de Nabucodonosor que lançaram Misael, Ananias e Azarias dentro da fornalha morreram, só com a temperatura de fora. Mas aqueles três jovens que foram lançados lá dentro não morreram. Pelo contrário, não conhecemos muito bem a estrutura exata daquela fornalha, mas de alguma forma Nabucodonosor ao longe podia avistar, podia contemplar o que se passava ali dentro. E diz que Nabucodonosor olha, observa o que vai acontecer àqueles três jovens, certamente blasfemando, praguejando, dizendo toda sorte de palavras impropérios contra aqueles jovens, esperando que eles morressem ali, queimados, tostados. Mas Nabucodonosor olha surpreso e diz, não foram 3 os que nós lançamos na fornalha? Ele diz ali aos seus ministros ali que estavam ao redor dele. E aí eles confiam sim, foram 3. Então Nabucodonosor diz, sim, mas nós lançamos 3 e eu estou vendo 4. E o quarto que vejo tem a aparência de um dos filhos dos deuses. Nós não podemos afirmar com certeza se esta quarta pessoa que Nabucodonosor vê ali, o texto não deixa muito claro, nem outras passagens da Bíblia evidenciam ou provam que pessoa exatamente foi essa que Nabucodonosor viu ali, embora muitos dos hinos que a gente cante, façam menção a essa quarta pessoa da fornalha como sendo uma manifestação de Cristo pré-encarnado, mas não é possível afirmar isso com certeza, apesar de Nabucodonosor ter dito que ele parecia filho dos deuses, mas não por isso devemos afirmar com categoria que se referia ao filho do Deus vivo. Poderia ser um anjo com a aparência ali de um filho de um Deus. Filho de Deus ali pode ser qualquer um ser celestial contemplado por Nabucodonosor. Deus pode ter enviado um anjo
para estar ali junto com seus servos. Mas não vem ao caso discutirmos quem era essa quarta pessoa. O fato é que Deus providenciou alguém, o ser celestial, para estar ali ao lado de seus servos, lhe dando apoio, força e garantindo que aquela fornalha aquecida 7 vezes mais não passaria de uma brisa suave a correr pelo rosto daqueles humildes e valorosos e aguerridos servos de Deus. Nabucodonosor, então, ordena aos seus soldados que retirem aqueles 3 jovens de dentro da fornalha para tentar entender aquele grande fenômeno que aconteceu ali com eles, o fato de eles terem entrado dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais, e não terem se consumido, não terem morrido, que seria o lógico, o óbvio. E dentro do texto sagrado, eu convido você novamente a abrir sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 27, que o rei Nabucodonosor convida ali os seus ministros a testificarem junto com ele e comprovarem que aquilo não era apenas uma visão, mas era de fato real. Que aqueles 3 jovens estavam ali de fato vivos, e mais do que vivos, ilesos. E aí o versículo 27, do terceiro capítulo de Daniel, vai nos dizer assim: os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles, em torno dos 3 jovens, e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. E mais do que isso, nem um só fio de cabelo tinha se chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados. E muito mais que isso, não havia cheiro de fogo neles. Então, como se não bastassem eles não terem morrido, para a surpresa de Nabucodonosor também, eles ainda estavam totalmente ilesos. Seus cabelos não foram queimados e nem sequer suas roupas estavam cheirando a fumaça. Este é definitivamente o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que livrou aqueles seus 3 humildes servos da fornalha. Eles foram fiéis ao Senhor, o Senhor agora também honra-os diante do rei e diante dos demais ministros de Babilônia. Eu quero finalizar esta palavra, essa abordagem do terceiro capítulo de Daniel com vocês, rememorando uma palavra que eu considero uma das passagens mais bonitas de toda a Bíblia Sagrada, pronunciada pelo próprio Jesus Cristo e registrada pelo evangelista João, capítulo 12, versículo 26. Jesus disse assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. A história desses 3 destemidos, ousados, valentes de Deus está registrada aí no livro do profeta Daniel para que nos sirva de inspiração, para que nos sirva de estímulo ao exercício da nossa fé genuína, autêntica no Deus Criador dos céus e da terra. Serve para que nós, a exemplo deles, não nos dobremos diante dos deuses deste mundo, não aceitemos que a forma do mundo nos molde e determine a nossa conduta, o nosso caráter, a nossa personalidade. Não deixar que esse sistema apodrecido, este mundo que, conforme disse o apóstolo João, já é maligno, possa ditar para nós as regras, o nosso comportamento, a nossa conduta, nosso padrão de beleza, nossa linguagem, as gírias deste mundo, as palavras torpes deste mundo, não podem nos influenciar. A língua do crente deve ser uma língua diferente. A língua de um servo de Deus deve ser diferente. Não é que ele vai andar por aí falando grego, hebraico, como um alienígena, não é isso. É que o comportamento dele, as palavras dele, o modo de proceder dele, deve ser um proceder santo, digno de legítimos representantes de Deus. Misael, Ananias e Azarias, muito mais do que representantes do Império Babilônico neste momento, muito mais do que ministros do governo de Babilônia, eles eram
legítimos representantes de Deus na terra. Eles eram legítimos embaixadores de Deus. E essa é uma posição que está acima, além de toda e qualquer posição social que este mundo nos delegue. Portanto, meu irmão, a exemplo de Misael, Ananias e Azarias, embora eles fossem jovens, mas a vida deles ensina não só aos jovens hoje, mas também aos adultos, aos pais e mães de família, aos obreiros, à liderança da igreja e ao mundo. Sejamos íntegros, né? É o tema geral da nossa lição esse trimestre, né? Integridade moral e espiritual, né? Esses jovens nos demonstram, esses jovens nos ensinam que não é o mundo que vai ditar para a gente, né? Tem um ditado aí filosófico que diz que o homem é produto do meio. Não exatamente assim. Não exatamente assim, porque embora tendo sido educados desde adolescentes nessa cultura, neste meio pagão, degenerado, corrompido, de muitos deuses, mentira, glutonaria, bebedice, sensualidade e tudo mais, quem conhece a história da Babilônia e dos caldeus sabe, né? Sabe qual era o sistema que este mundo vivia e adotaram para si. Mas esses jovens, como já disse outrora, foram na contramão, fizeram a diferença e Deus lhes honrou. E mais, né? O capítulo 3 encerra dizendo o seguinte, dizendo que o próprio Nabucodonosor, outra vez, ele lá atrás já havia reconhecido Deus Todo-Poderoso através da interpretação do sonho de Daniel. Agora ele reconhece mais uma vez que esse Deus é de fato grandioso, poderoso, e o exalta e o adora mais uma vez, ele não se converte, né? A gente vai ler o restante do livro de Daniel e vai ver que Nabucodonosor continua soberbo, continua leviano, continua pagão, idólatra, mas ele novamente aqui, ele exalta, ele presta homenagem ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus dos judeus, ao Deus de Misael, Ananias e Azarias, né? Dizendo que nenhum outro Deus, olha o versículo 29, no final do versículo 29, o próprio Nabucodonosor vai dizer que nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então, lá atrás, o rei que havia feito aquela pergunta, que para ele era uma pergunta retórica, mas para nós é uma pergunta atrevida, quando ele disse, qual é o Deus que vos poderá livrar da fornalha aquecida 7 vezes? Ele agora, ele mesmo vem e confessa, nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira, a não ser o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, que eram seus nomes, ali seus apelidos dados em Babilônia. E aí o versículo 30 nos fala da honra, do prestígio ainda maior que esses 3 jovens receberam em razão da manifestação de sua fé no Deus vivo. Se o capítulo 2 encerra dizendo que Misael, Ananias e Azarias foram honrados, o capítulo 3 encerra dizendo que esses jovens, diz assim, olha, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aqueles 3 jovens que já tinham um certo prestígio em Babilônia, agora eles têm um prestígio ainda maior. Eles são promovidos, eles recebem uma posição ainda mais elevada em Babilônia. Este é o Deus tremendo a quem nós servimos. Este é o Deus que honra o servo que é fiel a Ele. Portanto, creia neste Deus. Sirva-o de todo o seu coração. Não aceite os jeitinhos do mundo. Não aceite as manobras, os malabarismos que este mundo quer impor a você para que você se adapte, para que você ande de acordo, para que você dance de acordo com a música. Não. Adore a Deus. No seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, na sua família, numa festa de casamento, numa festa de aniversário, né? Porque infelizmente muitos crentes são crentes, né? Mas quando chegam na festa de aniversário é irreconhecível, quando chegam na festa de casamento é irreconhecível. Né? Alguns até mudam quando vão para um shopping, quando vão numa viagem, se tornam completamente irreconhecíveis. Mas o verdadeiro servo, a verdadeira serva de Deus, é servo e serva até mesmo diante da morte. Tem um hino que nós cantamos que diz, até diante da morte, prefiro ser fiel. Queira Deus que esse hino não seja apenas uma forma de dizer, não seja apenas uma alegoria, não seja apenas uma belíssima canção que sai de nossa boca, mas que seja uma disposição de nossa mente, de nosso coração, de nossa alma e de nosso ser. Ser, a exemplo de Misael, Ananias e Azarias, fiel até mesmo diante da ameaça da morte. Para agora encerrar, eu vou lá para o livro de Hebreus, lá para a galeria dos heróis da fé.
Hebreus capítulo 11, onde ali o autor daquela carta, que nós não sabemos quem foi exatamente o autor daquela carta aos Hebreus, ele vai listar todos ou não todos, né, mas alguns dos gigantes da fé, alguns dos heróis da fé, homens e mulheres de Deus que influenciaram sua geração e o seu tempo, lá no Antigo Testamento, também um pedacinho já do Novo Testamento. E aí o que é interessante observar é que embora o nome Misael, Ananias e Azarias não apareça ali citado explicitamente naquela lista, no meio de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e outros, mas parece-me que o autor da carta aos Hebreus não os esqueceu. Tem esses 3 jovens em mente e ressalta a coragem deles quando você pode pegar a sua Bíblia, capítulo 11 de Hebreus, versículos 32 e diante, diz assim, olha, ele já falou de alguns heróis da fé, de alguns gigantes da fé, e aí ele já vai concluir o capítulo dizendo, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. E ele continua. Eu só quero destacar aqui essa primeira parte do versículo 34, quando ele diz, apagaram o poder do fogo. Certamente que ele pode estar fazendo referência a muitos outros servos e servas de Deus que foram queimados ou que escaparam do fogo das fornalhas, né, que eram práticas antigas de se matar, como já disse aqui, mas eu quero crer que quando o autor desta carta fala de homens, servos de Deus, que pela fé apagaram a força do fogo, ele está trazendo em mente este episódio de Daniel capítulo 3. Ele tem em mente Misael, Ananias e Azarias, homens cujo fogo do Espírito de Deus que ardia em seus corações era muito maior e muito mais aquecido que as labaredas da fornalha de Nabucodonosor, que não foi mais que um vento, uma brisa a correr pelas rochas daqueles servos de Deus. Meu irmão, que essa palavra fique em teu coração. Que Deus fale melhor ainda mais. Medite, leia a Bíblia Sagrada e deixe que esta palavra, que é viva e eficaz, porque é de um Deus que é vivo e eficaz, fale no teu coração, molde teu pensamento, tua conduta, tua prática de vida diária e exercite, viva a fé de modo inegociável, íntegro, diante de Deus. Porque se você honrar a Deus, Deus também irá honrar este mundo. Um abraço e até a próxima oportunidade.